Olá pessoal, vamos então à segunda parte desta aula vídeo sobre a Venezuela e seu petróleo. Preliminarmente eu queria lembrar vocês da importância da leitura dos textos do material que eu compartilhei na nossa plataforma. São textos que permitem vocês conhecerem diferentes visões sobre o processo venezuelano durante o período chavista, com foco, evidentemente, na questão do petróleo. Esses textos oferecem diferentes pontos de vista sobre esse tema que talvez seja o tema mais polêmico, entre os muitos que a gente está abordando aqui nessa nossa disciplina. Então, eu vou prosseguir a exposição que eu tinha iniciado na aula passada. Na nossa primeira parte, eu concluí aquela parte com o Caracasso, o momento em 1989 em que desaba todo aquele modelo da democracia, ou suposta democracia venezuelana, assentada sobre a renda petroleira, e com base num modelo político elitista, que é o modelo do Pacto de Punto Fijo, o massacre do povo que saiu às ruas protestando contra o choque econômico de 1989, marcou a debacle, a derrocada daquele regime do Pacto de Punto Fijo. A Venezuela nunca mais se recuperou daquele momento. A década de 1990 foi um período de decadência do modelo político liberal na Venezuela. O PIB ele entra numa fase negativa, de queda da renda nacional. A inflação ela passa a se tornar um grave problema na Venezuela. Há um agravamento muito grande das condições de vida da população. Os índices de pobreza, ao longo da década de 1990, eles triplicam. De 15% de pobreza, a Venezuela passa a ter 45%. Esse é um cenário de um descrédito geral dos partidos políticos, uma perda de legitimidade das instituições. É nesse cenário que entra em cena o chavismo como um projeto político alternativo ao modelo elitista do Pacto de Punto Fijo. O chavismo faz a sua grande entrada na cena política venezuelana com uma rebelião militar, uma rebelião liderada por um coronel dos paraquedistas, o coronel Hugo Chávez, que por pouco não consegue tomar o poder em fevereiro de 1992. Um movimento que eclode em alguns quartéis, em alguns setores das Forças Armadas venezuelanas. É um movimento em que ocorrem mortes dos dois lados, ocorrem confrontos, e o Chávez acaba sendo preso. Ele é preso, mas ele se torna um ídolo popular a partir daquele gesto de rebelião. A situação na Venezuela ela estava tão ruim, era percebida como algo tão insuportável pela ampla maioria do povo, que uma tentativa de golpe, a partir da iniciativa de um setor militar, é aceita e até aplaudida por uma grande parte da população, que vê no Chávez alguém que está decidido a ir até as últimas consequências para mudar aquele estado de coisas. Um estado de coisas que vai se deteriorando ao longo dos anos 90. O Carlos Andrés Pérez, que é aquele presidente que comandou o Caracasso, que comandou o choque de austeridade, que abalou fortemente as condições de vida da população, ele próprio acaba saindo do poder um ano depois, em 1993, ele é deposto num processo de impeachment por corrupção. Não dá para contar a história toda dos anos 90, Chávez passou alguns anos na prisão,
depois mais tarde ele foi anistiado, né, e ele concorre às eleições presidenciais de dezembro de 1998. Eleições em que ele, assim, praticamente não tinha um partido político, ele monta um partido pro forma só para poder se candidatar, recebe apoio apenas de alguns pequenos partidos de esquerda, sem grande representatividade, né, e surpreende todo mundo, vencendo as eleições em primeiro turno com 56,4% dos votos. Né, um resultado arrasador. Né. Chávez foi eleito presidente com um programa que poderia ser resumido a apenas duas propostas. Uma primeira, a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte para, segundo os termos que eram usados, refundar a República na Venezuela. Ou seja, havia ali uma ideia, que era uma ideia praticamente revolucionária, de que toda a história, né, da República venezuelana, constituída a partir da independência no século XIX, de certa forma, deveria ser desconsiderada, né, no sentido de que não seria uma verdadeira república, né, de que a ampla massa da população, a maioria, né, os pobres, os trabalhadores, os camponeses, né, o povo, não estaria representado nessa república. Então seria necessário refundá-la através de uma constituinte. Né. E a segunda proposta, né, aí já em termos mais concretos, menos simbólicos, a proposta do Chávez era de estabelecer uma nova política para o petróleo, para a grande riqueza nacional. Em síntese, a ideia era de utilizar a renda do petróleo para atender às demandas sociais presentes, inatendidas pelos governos anteriores. Demandas de saúde, educação, moradia popular, saneamento, enfim, salários, enfim, tudo mais que tem alguma relação com o chamado bem-estar social. Para isso, ele se propunha a reverter as políticas privatizantes que estavam sendo implementadas anteriormente, na empresa estatal PDVSA, retomar o controle do Estado, sobre a empresa estatal de petróleo, aumentar a captação da renda petroleira pelo Estado venezuelano e utilizar esses recursos para financiar um amplo programa de políticas sociais na Venezuela. Esse foi o programa que levou Chávez à presidência, que deu início ao período chavista da vida política na Venezuela. Logo em seguida, após tomar posse, o primeira iniciativa do Chávez é rearticular a OPEP, que estava bastante ali enfraquecida durante o longo período de preços baixos do petróleo nas décadas de 80 e 90. Chávez viaja para vários países no Oriente Médio, viaja para o Irã, para o Iraque, para a Líbia, e costura um acordo dentro da OPEP que vai levar um aumento gradativo dos preços do petróleo, beneficiando os países exportadores, entre eles a Venezuela. A promessa dele de realizar uma constituinte é cumprida, e na nova Constituição venezuelana, um dos itens é a proibição de que o petróleo e a água sejam privatizados. Um breque nas políticas neoliberais que apontavam no sentido da privatização da empresa Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima. Essa nova Constituição venezuelana foi aprovada por uma ampla maioria popular num referendo em que quase 72% dos venezuelanos disseram sim à nova Carta Magna do país. Com base nessa nova Constituição, é aprovada uma nova lei para o petróleo, a lei dos hidrocarbonetos. Nessa lei,
é estabelecida a centralidade do Estado na política de petróleo, né? E a busca do, portanto, o controle estatal da PDVSA. A PDVSA vai deixando de ser aquilo que ela era antes, um Estado dentro do Estado, passa a ser subordinada ao governo central. O governo intervém também nos consórcios que haviam sido estabelecidos com empresas estrangeiras para a produção de petróleo na Venezuela, né, em paralelo à PDVSA. Houve nos anos 90 a chamada abertura petroleira. Empresas do mundo inteiro, né, passaram a investir, estabeleceram consórcios com o governo venezuelano para a exploração do petróleo. O petróleo havia deixado de ser um monopólio da PDVSA. Chávez mantém as empresas estrangeiras no país, né? A visão dele de nacionalismo já não é do velho nacionalismo do monopólio estatal do petróleo, mas a novidade é um aumento forte da parte que cabe ao Estado na renda do petróleo. Então, de 16%, que era a apropriação da renda petroleira pelo Estado na Venezuela, essa participação passa para 30%. Né? E, da mesma forma, o controle sobre esses consórcios, essa parceria público-privada, né, entre o Estado venezuelano e as empresas estrangeiras, os termos são modificados de tal maneira que o Estado venezuelano passa a ter 51% da propriedade de cada um desses projetos, ou seja, desses empreendimentos, chamados consórcios do petróleo. Né? Em contraposição a isso, Chávez vai enfrentando uma oposição crescente dos setores dominantes na vida econômica na Venezuela. Há uma campanha muito forte de desestabilização do governo, né? Uma fuga maciça de capitais, processo de especulação financeira, paralisações da atividade nas empresas, uma campanha midiática muito forte contra o Chávez e contra as medidas que são tomadas pelo governo. Então, quer dizer, se inicia, logo no início, Chávez já iniciou, né, enfrentando uma oposição ferrenha daqueles setores que governaram a Venezuela durante toda a sua vida como país independente. Né? A pergunta aqui, por que o chavismo despertou uma oposição tão forte? Né? A resposta que eu posso apresentar aqui, né, é de que simplesmente a elite venezuelana não estava disposta a perder os seus privilégios, né, e abrir mão do controle da vida política do país. Né. Ao mesmo tempo, havia também uma oposição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde o início, combatem o governo chavista. Né. Essa postura do governo estadunidense pode ser explicada por 3 motivos. Em primeiro lugar, os Estados Unidos não aceitam nenhum governo latino-americano que rejeite o modelo econômico neoliberal preconizado pelos Estados Unidos e pelas instituições internacionais controladas pelos Estados Unidos, a principal delas, o Fundo Monetário Internacional, juntamente com o Banco Mundial. Em segundo lugar, né, o receio que o governo estadunidense tinha de um efeito demonstração das políticas sociais aplicadas na Venezuela. Né? Ou seja, a ideia de que se o Chávez fosse bem sucedido em aplicar a receita do petróleo, né, em políticas sociais bem-sucedidas na Venezuela, que realmente melhorassem o padrão de vida da maioria da população, né, isso teria um efeito demonstração, né, seriam políticas que poderiam ser imitadas, replicadas por outros países na América Latina e em outras partes do mundo, o que não seria, enfim, condizente, né, com o interesse dos Estados Unidos. Né. E terceiro, uma questão de política internacional. Né. Logo, desde o início, o Chávez se aproximou de Cuba,
se aproximou da Rússia, se aproximou da China, se aproximou do Irã, né, países adversários dos Estados Unidos na cena internacional, né, e assumiu um papel muito crítico às políticas dos Estados Unidos na cena global, né, o que levou sucessivos governos nos Estados Unidos a agirem no sentido de tentar remover o chavismo do governo na Venezuela. Vamos seguir aqui. Parei aqui, pronto, está aqui minhas anotações, né? O primeiro grande lance no esforço permanente da oposição interna venezuelana, aliada, né, à pressão externa dos Estados Unidos contra o governo do Hugo Chávez e o chavismo em geral, também contra o Maduro, mas aí falar sobre o Maduro um pouco mais adiante, né? Primeiro grande lance dessa campanha permanente antichavista foi o golpe de Estado de abril de 2002. Né? Uma tentativa, uma ação coordenada entre setores das Forças Armadas, da mídia e do empresariado, né, ocorre uma série de confrontos, né, na Venezuela, que culminam com a tomada do Palácio do Governo por militares contrários ao Chávez e a prisão do presidente da República, né, do Chávez, por militares. Esse movimento ele foi protagonizado pela principal entidade empresarial do país, né? Houve uma participação também dos sindicatos que, conforme eu disse já na primeira parte da aula, sindicatos que não eram exatamente representantes da classe trabalhadora, muito mais uma burocracia sindical. A Igreja Católica teve uma participação nisso e a mídia também teve um papel decisivo. Para quem quiser entender, conhecer essa história do golpe de 2002 na Venezuela, tem um filme chamado A Revolução Não Será Televisionada, um documentário muito interessante, feito por uma equipe de televisão irlandesa que por puro acaso estava na Venezuela naqueles dias e filmou e documentou tudo. É um clássico dos documentários. Eu vou postar, para quem tiver interesse, o link na nossa plataforma. Naquele golpe de 2002, Hugo Chávez foi preso pelos militares, né, e os golpistas nomearam um novo presidente no seu lugar, um líder empresarial chamado Pedro Carmona, que, porém, governou apenas 2 dias, porque o golpe fracassou completamente. Centenas de milhares de pessoas, sobretudo moradores das favelas, da periferia, dos morros de Caracas, né, saíram às ruas, cercaram o Palácio do Governo, né, em repúdio àquele golpe de Estado, e as próprias Forças Armadas se dividiram. Uma parcela importante do setor militar, sobretudo oficiais de baixa patente, ficaram do lado do Chávez, porque o próprio Chávez era um militar. E esses militares, então, não aceitaram o comando, não aceitaram as ordens que vinham da hierarquia máxima das Forças Armadas, né, se sublevaram e desmancharam, né, derrotaram naquela tentativa golpista. Chávez, que estava preso, foi resgatado por esses militares que permaneceram leais ao governo, né, e literalmente Chávez volta ao Palácio do Governo depois de apenas 2 dias nos braços do povo. Então, aquele golpe que visava derrubar o governo acabou tendo um efeito oposto, de fortalecer, né, o governo e a liderança do Hugo Chávez. Mas as tentativas de derrubada do Chávez não terminaram aí. Logo em seguida, o primeiro golpe foi em abril de 2002,
em dezembro de 2002 já ocorre uma segunda tentativa de golpe, né, dessa vez de uma forma diferente. É quando ocorre o chamado paro petroleiro, né, uma paralisação total da produção de petróleo no país, a paralisação do funcionamento da maior empresa venezuelana, que é a PDVSA, a partir de cima, a partir de ordens da própria direção dessa empresa, ordens que são seguidas, né, com muito entusiasmo pelos escalões superiores da empresa. Então, os engenheiros, os executivos, os advogados, os técnicos, né, de maior qualificação na empresa e também de maior salário. Esses setores, né, os quadros administrativos, de um modo geral, esses setores vão promover a paralisação total da maior empresa do país, da empresa que é responsável pelo funcionamento do setor principal da economia venezuelana, com o objetivo de forçar o presidente Hugo Chávez a renunciar ao seu cargo. A produção de petróleo na Venezuela, então, ela despenca, né, da média de 3 milhões de barris diários, ela cai para menos de 200 mil barris. A economia meio que se paralisa, quer dizer, há um cenário de crise, né, uma crise enorme no país, porém esse movimento fracassa também. Aquele colapso econômico completo que a oposição esperava não aconteceu, né? Dentro da empresa também ocorre um movimento contrário à paralisação por parte de trabalhadores, mas da base da empresa, que resolvem manter a produção, né, sendo a produção funcionando, a produção acontecendo. Esses trabalhadores que são partidários ao Chávez, pouco a pouco vão assumindo o comando das operações, né, da empresa, né, e colocando a produção de petróleo em marcha novamente. Nos bairros, sobretudo nos bairros pobres de Caracas e das principais cidades, se formam comitês populares que garantem o abastecimento, apesar da greve empresarial, do grande lockout que havia sido, né, decretado pelos líderes da oposição ao chavismo. Então, depois de 63 dias, esse movimento ele termina com um fracasso completo. Chávez saiu mais uma vez vencedor, né, e, ao contrário do que havia acontecido no golpe anterior, dessa vez ele não perdoou os golpistas, né, especialmente dentro da PDVSA. As represálias foram muito duras contra aqueles que participaram do golpe petroleiro, né. Foram 200 mil demissões dentro da PDVSA, o que equivale a 40% de toda a força de trabalho da empresa estatal de petróleo venezuelano, né? E o que é mais impactante ainda é o fato de que entre esses 200 mil funcionários demitidos está a quase totalidade dos engenheiros e dos técnicos mais especializados responsáveis pelo funcionamento da empresa. Imaginava-se que a empresa fosse naufragar, que ela fosse incapaz de continuar produzindo petróleo. No entanto, né, depois de poucos meses, né, a PDVSA já volta a produzir quase nos mesmos níveis anteriores. Os níveis anteriores nunca mais foram atingidos, mas chegou-se muito perto disso, né? Então, quer dizer, essas demissões acabaram, né, enfim, acabaram não tendo, né, aquele efeito devastador, né, que muitos previam. Chávez se consolida então no governo, né? Não vou contar essa história detalhadamente, porque seria muito tedioso e tomaria muito tempo, mas inicia-se um período, né, que vai até a morte do Chávez em 2013, né, de consolidação da liderança política do Chávez no país, né, e de um avanço muito grande na implementação das políticas
públicas do chavismo. Chávez foi eleito com ampla maioria de votos em 2006, os referendos realizados, os plebiscitos convocados pela oposição com a intenção de afastar o Chávez do poder fracassa, né? Ele mostra um gigantesco prestígio popular naquele período, um período em que ele é beneficiado pela alta global dos preços do petróleo. Para vocês terem uma ideia, né, o preço do barril de petróleo ele passa de um patamar de $12 em 1998, quando começa, né, um longo ciclo de alta de preços, que vai atingir um ponto máximo de $153 o barril, logo antes da crise econômica de julho de 2008. Então, em 10 anos, o preço do petróleo, né, ele aumenta 11 vezes em relação, né, aos preços de 1998. Né? Isso significa uma enxurrada de dólares no orçamento público venezuelano, um superávit comercial, né, gigantesco. A cada ano a Venezuela ganha mais dinheiro com as exportações de petróleo sem aumentar a produção, simplesmente graças ao aumento dos preços. Um dado que eu tenho aqui do superávit comercial na Venezuela, de 22,6 bilhões de dólares em 2004, esse superávit se duplica em 4 anos para 2008, com 45,4 bilhões de dólares em exportações petroleiras. É um monte de dinheiro, e esse dinheiro é ainda maior porque a empresa estatal PDVSA ela aumenta ainda mais a sua participação nos convênios com as empresas estrangeiras, né, para a exploração do petróleo. Então, a participação da PDVSA na receita petroleira ela passa de 16% para 33%, né, um dobro, né, o dobro da participação anterior, né, acompanhando a alta dos preços, o que reforça ainda mais o caixa da PDVSA, né, e a participação mínima do Estado venezuelano através da PDVSA nos contratos com as empresas estrangeiras para a produção de petróleo. Esse controle aumenta com uma cota mínima de 60% da participação estatal nos contratos. As empresas estrangeiras, elas reclamam, mas acabam aceitando as novas regras, porque não aceitar significaria ficar de fora, né, da exploração de petróleo no país que tem as maiores reservas petroleiras do mundo. Né, de mais de 30 empresas estrangeiras que estão presentes, né, na produção de petróleo na Venezuela, apenas uma, que é a ExxonMobil dos Estados Unidos, não aceita os novos contratos e vão embora do país. As outras todas permanecem, ainda que a contragosto, né, mas concretamente ficam na Venezuela. Esse dinheiro do petróleo, né, essa renda a mais, essa renda excedente de petróleo, ela é utilizada para financiar um gigantesco pacote de programas sociais no país. Né? Alguns para vocês terem uma ideia. Na saúde, é implantada a missão, são várias missões, né? Cada missão com uma tarefa na área social. Então tem a missão Barrio Adentro. Missão Barrio Adentro é a instalação de mais de 3.000 postos de saúde dentro das comunidades pobres da Venezuela inteira. Né? Pessoas que muitas vezes nunca tinham visto um médico na sua vida, né? Ou que para chegar a um posto de atendimento de saúde tinham que se deslocar durante horas, em condições precárias, elas passam a ter postos de saúde ali do lado das suas casas. Não existem médicos na Venezuela suficientes para atender a essa nova demanda, e assim como aconteceu no Brasil na época do programa Mais Médicos, né, os médicos em geral não estão muito dispostos a ir para dentro das favelas, a ir para as comunidades carentes mais distantes
né, para lugares remotos do interior, né. Então a Venezuela estabelece um convênio com Cuba, pelos quais milhares de médicos e enfermeiros, outros profissionais de saúde cubanos vão trabalhar na Venezuela em troca de petróleo, né, venezuelano, que é enviado para Cuba. Essa missão barrio adentro, depois ela é continuada, não apenas postos de saúde, mas também hospitais, centros de diagnóstico, de reabilitação, etc. Uma outra missão, ela vai erradicar completamente o analfabetismo na Venezuela, uma missão de alfabetização. Uma outra missão chamada Mercal vai criar centenas de postos de abastecimento, onde a população pode comprar alimentos básicos pela metade dos preços de mercado, preços subsidiados, com o dinheiro do petróleo, evidentemente. Uma outra missão vai difundir o ensino médio e o ensino universitário para setores da juventude venezuelana que até então estavam excluídos do ensino superior. Em poucos anos, a Venezuela se torna o país do mundo que tem a maior parcela da sua população jovem fazendo cursos universitários. Pode-se questionar, com toda razão, a qualidade desses cursos feitos a toque de caixa, né, sem atingir, sem nem chegar perto dos mesmos níveis do ensino superior convencional no país. Mas, de qualquer maneira, né, não se pode negar algum mérito em difundir o conhecimento, né, dessa forma. São, enfim, são um total mais de 30 missões. Né. Quando eu estive na Venezuela, eu vi uma que eu achei até curiosa. Eu vi uma missão que era para ajudar as pessoas a comprar ração para os seus bichinhos de estimação e pagar veterinário para, né, para esses animais. Enfim, qualquer tipo de demanda que fosse localizada, detectada entre a população, era resolvida através da criação de uma missão, né, ou seja, mais um programa social financiado com, para variar um pouquinho, o dinheiro do petróleo. A renda petroleira sendo canalizada, né, ali em vastos volumes, né, para projetos sociais. O resultado disso, né, é uma diminuição muito grande da pobreza. A pobreza na Venezuela cai para cerca da metade, de 42% para 26%, um pouco menos da metade, entre 99 e 2011, período áureo do chavismo, né, e a pobreza extrema, né, ou seja, população que está realmente na miséria, né, essa cifra cai de 16% em 1999 para 7% em 2011. Né. E os programas não terminam, né, há um programa equivalente ao Bolsa Família, né, há um programa de subsídio de renda para mulheres grávidas, né, em condição de algum tipo de carência econômica. Né. O último desses programas é o de construção de casas populares, que é realmente impressionante, que é o Misión Vivienda. Eu cheguei a ver várias dessas casas numa das minhas viagens à Venezuela, casas populares de qualidade realmente, até bem melhores do que aquelas feitas no Brasil no programa Minha Casa Minha Vida, e atualmente já são mais de 2 milhões de casas e apartamentos que foram entregues praticamente de graça ou a preços simbólicos para a população carente na Venezuela. Se a gente olha que isso se trata de um país com pouco mais de 30 milhões de habitantes, 2 milhões de moradias, né, cada moradia dessas vai abrigar no mínimo 4 pessoas, né, o impacto que isso tem, né, e o impacto sobre outras pessoas que não são exatamente os beneficiários, mas que são parentes próximos, ou as outras pessoas que estão na fila de espera, né, para receber essas casas. Né. Então, um dos motivos, né, do sucesso eleitoral, das vitórias eleitorais alcançadas pelo Chávez e pelo seu partido político,
partido que ele vai criar depois no governo, Partido Socialista Unificado da Venezuela, né, passa a ter uma explicação. Quer dizer, havia uma contrapartida muito concreta, né, na forma de benefícios sociais financiados pela renda petroleira, evidentemente. Vamos seguir aqui, né, porém, né, como a gente pode ver, de alguns anos para cá, né, nem tudo foram ou são flores na Venezuela, né, nem tudo são coisas boas que podem ser ditas. Essas políticas bem-sucedidas do chavismo, elas enfrentam uma grande reviravolta a partir do ano de 2013. Em 2012, Chávez foi eleito pela última vez presidente da Venezuela, foi reeleito no total 3 vezes, né? Nessa última reeleição de 2012 eu estive lá presente, eu fui observador internacional a convite da Justiça Eleitoral venezuelana, acompanhei a campanha do Chávez e também da oposição, né? E realmente pude constatar o entusiasmo da população, né, em relação à liderança do Chávez, algo realmente espontâneo, multidões impressionantes que iam nos comícios do Chávez, ficavam ali 4, 5 horas de pé, esperando o Chávez falar. Quando o Chávez começava a discursar, eram 2, 3 horas de discurso, e o pessoal lá aplaudindo, participando o tempo todo, né? Uma coisa realmente impressionante, o carisma, né, do Chávez como líder político, né? Porém, o Chávez morre pouco depois dessa última eleição dele, ele morre de câncer, é sucedido pelo Maduro, que são novas eleições são realizadas, e o Maduro, né, que foi indicado pelo Chávez como seu sucessor um pouco antes de sua morte, é eleito presidente em 2013, mas já por uma diferença pequena de votos, né? Aí começa a longa ofensiva da oposição no sentido de pôr fim, né, ao modelo político chavista e recuperar o poder na Venezuela. A oposição, liderada pelo Henrique Capriles, que já tinha concorrido contra o Chávez e perdido, que concorreu novamente contra o Maduro e perdeu por uma diferença pequena. Capriles não aceita os resultados, denuncia fraude, porém sem nenhuma prova capaz de comprovar que essas eleições teriam sido roubadas, mas começa, a partir dessas denúncias de fraude, uma era de protestos violentos da oposição contra o chavismo. Protestos que começam em 2013, e em 2014 eles ganham a forma de uma grande campanha de confrontos de rua, né, entre, de um lado, militantes da oposição, do outro lado, as forças policiais, as forças de segurança. Ocorrem várias mortes, são mais de 40 mortes dos dois lados, de violência dos dois lados, né, e a partir daí a violência vai dar a tônica da vida política da Venezuela por vários anos, né. Edifícios públicos são incendiados, enfim, né, a política na Venezuela já não é mais um assunto de debate, de protestos, mas de ações violentas, né. A polarização política assume dimensões extremas na Venezuela, né. Há uma sabotagem, a chamada guerra econômica, né, praticada pelo setor empresarial contra o governo, né, ela se intensifica. Isso já tinha estado presente no período ali mais favorável do chavismo. No período de crise, então, ela se intensifica, né, um boicote à produção, a inflação dispara, a cotação da moeda local em relação ao dólar, né, naufraga, e nesse quadro de crise econômica, né, a crise econômica interna se soma um fator externo, que é a queda dos preços do petróleo no final de 2014. O petróleo, que vinha sendo cotado naquela época a uma base de $110 o barril,
despenca para cerca de $30 o barril, né? Ou seja, menos de 1/3 do seu valor anterior, né? Ou seja, de uma hora para outra, a Venezuela perde 2/3 da sua renda, né? da sua riqueza, uma economia completamente dependente das exportações de petróleo. Imagine qualquer um de nós, das nossas famílias, de repente a nossa renda é reduzida para 1/3 do que era antes, isso assim, né, de uma hora para outra. É o que aconteceu na Venezuela no final de 2014. Nesse contexto de crise econômica, a Venezuela vai se isolando cada vez mais internacionalmente a partir de uma ofensiva promovida pelos Estados Unidos. Em meados de 2015, o presidente Barack Obama declara a Venezuela uma ameaça à segurança dos Estados Unidos e começa a aplicar sanções contra o país sul-americano. No final de 2015, pela primeira vez, a oposição consegue uma vitória eleitoral. Os opositores, eles elegem a maioria da Assembleia Nacional, que é o legislativo venezuelano. A partir da sua posição de controle do legislativo, os opositores se lançam à ofensiva para derrubar o governo do Maduro. Então, quando se reúne no início de 2016, essa nova Assembleia Nacional com maioria opositora, essa Assembleia ela tem apenas um único ponto na sua agenda: derrubar o Maduro. É lançada uma grande campanha pelo impeachment do Maduro, tentam convocar um referendo para que a população votasse sim ou não sobre a continuidade, né, do Maduro como presidente, mas eles fracassam, né, não conseguem, são muito boicotados pelo judiciário venezuelano nesse esforço. Esse referendo não acontece e, em vez do impeachment do Maduro, o que ocorre no país é uma situação de guerra política que envolve inclusive o choque entre os diferentes poderes da República. O poder judiciário não reconhece a legitimidade do legislativo, né, por conta de alguns deputados que tomaram posse na Assembleia Nacional, mas a sua eleição tinha sido impugnada pelo judiciário por fraude. A partir de um problema relativamente localizado, aquilo se torna um grande impasse em que o legislativo não procura se adaptar, né, às imposições do judiciário para poder funcionar normalmente. Então, a Assembleia Nacional ela é deslegitimada, ela é invalidada pelo judiciário. A Venezuela, na prática, deixa de ter um poder legislativo em 2016. Então, a polarização política ela atinge pontos extremos num contexto de crise econômica, de hiperinflação, de escassez de produtos básicos, né? O Estado já não tem mais condição de suprir aqueles produtos subsidiados que ele vinha fornecendo durante o período de preços altos do petróleo. Essa crise ela vai estimular uma imigração em massa de venezuelanos, né? Hoje se calcula que no total cerca de 3 a 4 milhões de venezuelanos foram embora no país. É um país de 30 milhões de pessoas, isso é uma cifra gigantesca, né? Agravado pelo fato de que entre esses venezuelanos que deixaram o país, né, está uma altíssima proporção de pessoas com nível universitário, né? Ou seja, profissionais de saúde, engenheiros, técnicos de tudo quanto é coisa, professores, né, e assim por diante, né, o que agrava o efeito, né, desse êxodo venezuelano. Né. A guerra política ela prossegue por todos esses anos, né, já são 6 anos de guerra política no país, de polarização absoluta, né, em que não existe nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de cooperação entre governo e opositores. Em 2017, vem uma segunda grande ofensiva pela derrubada do Maduro, protestos ainda mais violentos,
né? Existem manifestações que são pacíficas, mas existem também protestos que são protagonizados por grupos de combate, grupos de choque da oposição, né, especializados, treinados para o confronto com a polícia. Nesses confrontos, né, ocorrem alguns meses mais de 100 mortos de ambos os lados, tanto policiais quanto opositores, né? A Venezuela passa a viver um clima de pré-guerra civil. Qual que é o objetivo da oposição? Gerar o caos no país, né? Eles querem, particularmente, o objetivo dos opositores é provocar um racha, uma divisão dentro das Forças Armadas, porque eles sabem que sem o apoio dos militares, né, vai ser impossível derrubar o governo, né? E um outro objetivo, né, é tentar ganhar o apoio dos setores mais pobres da população, pelo menos de uma parte desses setores, né, que sempre maciçamente estiveram ao lado do chavismo. No entanto, a oposição fracassa. As Forças Armadas, elas permanecem fiéis ao governo, né, são Forças Armadas muito legalistas, que estão dispostas a defender a Constituição, portanto contra qualquer tentativa de remoção do governo por meios extraconstitucionais, e são Forças Armadas que foram remodeladas, de certa maneira, a partir da iniciativa do Chávez. Um outro tipo de formação política dentro das Forças Armadas, de formação ideológica, né, Forças Armadas ali formadas, né, depois do golpe de 2002, a partir de valores de esquerda. Aqueles oficiais que haviam apoiado o golpe de 2002 são expulsos das Forças Armadas, né, e as Forças Armadas se tornam então um bastião do chavismo, né? E os setores populares, né, mesmo que não estejam lá muito contentes com a situação, porque isso é impossível, né, eles têm uma ideia, uma percepção de que ruim com o Maduro, pior ainda sem o Maduro, né? Ou seja, eles temem uma volta, né, ao governo daqueles setores da elite do país que sempre atuou contrário, né, aos interesses populares. Nesse cenário, Maduro vai sobrevivendo aos trancos, né, para se contrapor, né, à oposição do legislativo, que havia sido impugnado pelo judiciário. Maduro cria um outro poder legislativo através da convocação de uma Assembleia Constituinte em eleições que são boicotadas pela oposição. A partir dali se cria um padrão nas eleições venezuelanas que não há uma participação da totalidade do eleitorado, porque a oposição não reconhece essas eleições. Então, mais ou menos a metade do eleitorado fica de fora, né, e a outra metade participa, e nessa outra metade que participa, a maioria é chavista, né? Dessa forma, Maduro é reeleito presidente em 2018, né, foram as últimas eleições na Venezuela, mas esse resultado não foi reconhecido nem pelos Estados Unidos, nem pela União Europeia, né, criando mais um problema político na Venezuela, um presidente que não tem reconhecimento internacional. E aqui para completar, né, chegar aqui à atualidade, né, então a gente tem, né, aí nesses últimos anos uma situação de colapso na economia venezuelana. São as taxas de inflação mais altas de qualquer país do mundo em todos os tempos, em qualquer período da história, né? O PIB venezuelano ele entra numa queda tremenda, né? Nenhum país do mundo, numa situação que não é de guerra, teve um declínio econômico tão acentuado como esse que a Venezuela vive, né? Mas as pessoas, né, ainda assim, aquela situação de calamidade, de crise humanitária, como se dizia, não chega a se configurar, porque há um movimento importante de apoio ao governo. Os partidários do chavismo se mobilizam nos bairros populares,
né, nas bases para garantir o abastecimento, para levar os produtos do campo para a cidade, para distribuir aquilo que a Venezuela ainda vem conseguindo importar, né, de alimentação, né, de tal maneira que há uma situação muito difícil, mas que não chega a ser uma situação de fome. As pessoas conseguem receber o mínimo, o básico para se alimentar, né, através de cestas de alimentos que são vendidas, né, a preços acessíveis para a ampla maioria da população, né. Agora, é uma situação, né, sem dúvida bastante precária, mas que não chega, né, não chega ao ponto da fome, né, da fome generalizada. A produção de petróleo despenca nesse cenário, né. A Venezuela sofre um duplo impacto na sua produção petrolífera. De um lado são as sanções elas impedem a Venezuela de exportar o seu petróleo normalmente, como vinha fazendo antes, né. Impede a empresa estatal venezuelana de comprar peças de reposição que ela precisa, né, para fazer a manutenção dos seus equipamentos, né, e ao mesmo tempo, né, a produção de petróleo da Venezuela sofre o efeito de graves erros que foram cometidos pelo governo no passado, né, durante o período chavista, né. Aquela receita petroleira gigantesca, ela era aplicada quase toda em políticas sociais e muito pouco era destinado para investimentos na própria empresa. O resultado é que, quando vem a crise a partir de 2014, essa crise vai encontrar uma PDVSA que está sucateada internamente, né? Equipamentos sem manutenção, sem reposição durante muitos anos, né? Tudo isso leva ao colapso na produção de petróleo da Venezuela, né? Os Estados Unidos, na sua política de sanções, param de importar o petróleo venezuelano. As sanções que vinham aumentando gradativamente se tornam sanções totais, né? E a crise política chega ao seu auge no ano passado, né, quando um dos líderes opositores, o deputado Juan Guaidó, se autoproclama presidente da Venezuela com apoio dos Estados Unidos, né. Esse governo paralelo, né, que não tem expressão real dentro da Venezuela, é reconhecido pelo exterior, não só pelos Estados Unidos, mas pela maioria dos países europeus, né, e também com as reviravoltas políticas que ocorrem na América Latina, né, com um ascenso de forças de direita e declínio das forças de esquerda, governos latino-americanos também, que na sua maioria reconhecem Guaidó como presidente, né. Então, é o pior dos mundos ali para o governo do Nicolás Maduro, que ainda assim, né, ainda assim se mantém, né. Nos primeiros anos da crise, a Venezuela ainda se mantinha vendendo petróleo para a China, né. Os chineses pagaram antecipadamente por vários anos de fornecimento de petróleo venezuelano, né. Hoje esse fornecimento, nem isso está acontecendo, porque a Venezuela não tem mais como honrar esses contratos. A produção de petróleo na Venezuela de hoje é algo em torno de 300 a 400 mil barris por dia, né? Uma Venezuela que vinha numa média de 3 milhões de barris diários, ou seja, cerca de 10%, ou um pouco mais de 10%, é a parcela do petróleo que a Venezuela continua a produzir, né? Esse petróleo, uma parte vai para o mercado interno, né? Uma grande ironia, está faltando petróleo na Venezuela para o consumo da população. As refinarias já não conseguem mais produzir porque não tem peças de reprodução, para reposição dos equipamentos. Então, as refinarias venezuelanas, elas estão paralisadas também no contexto de crise, né, gerando escassez, filas nos postos de gasolina, etc. E aquele pouco que a Venezuela consegue exportar, além da parcela que é entregue aos chineses, outra parte é vendida para a Rússia, que fura as sanções
impostas pelos Estados Unidos. Então os russos compram petróleo venezuelano, que eles não precisam, porque a própria Rússia é um exportador de petróleo, e aí os russos vendem o petróleo venezuelano como se fosse russo, né, e repassam essa receita ao governo do Maduro, né, como uma forma de ajuda política, né, solidariedade política ao governo da Venezuela. Então, quer dizer, essa é a situação. Vocês podem, né, alguns textos que eu compartilhei dão, né, enfim, abordam aí esse tema, né, só para completar então essa história. Como é que está a situação política hoje? Agora, no mês de dezembro, haverá novas eleições para o Legislativo. Essas eleições, elas são uma esperança do governo contornar a crise. O governo fez um acordo com setores importantes da oposição que aceitaram participar dessas eleições, né? Particularmente o Henrique Capriles, que eu já mencionei aqui, né, que havia já sido candidato derrotado pelo chavismo em eleições no passado, né? Ele está articulando a participação de uma parte da oposição nessas eleições. A outra parte da oposição, né, liderada pelo Juan Guaidó e pelo Leopoldo López, um líder opositor que estava preso e conseguiu escapar, né, agora está no exterior. Esse setor está boicotando, né, ali a oposição, né. O Maduro, a essa altura do campeonato, ele já não está mais preocupado com quem vai vencer as eleições para o Legislativo, né. Há até uma possibilidade razoável de que a oposição ganhe essas eleições e passe a ter maioria no Legislativo que vai se formar, né, aí para o ano que vem. Na verdade, isso não se sabe qual vai ser a parcela do eleitorado opositor que vai participar dessas eleições. Mas o importante para o Maduro é ter a chance de recuperar a legitimidade para o seu governo, né, e a partir daí, né, se contrapor às sanções, a partir daí amenizar as sanções internacionais para superar o colapso econômico do país, para retomar a produção de petróleo, né, melhorar as condições internas, né, melhorar o abastecimento da economia nacional, sobretudo, né, e a partir daí negociar com os opositores o futuro político do país. Então é um impasse, né. Existe a ideia de que em algum momento do futuro a produção de petróleo da Venezuela vai se recuperar, mas ninguém sabe quando isso pode acontecer, né? E inclusive existem dúvidas, né, se a Venezuela vai conseguir em algum momento, seja qual for o governo que a Venezuela venha a ter no futuro, se eles vão conseguir os investimentos necessários, né, para colocar em marcha novamente a produção de petróleo, que é cada vez mais o petróleo extra pesado da bacia do rio Orinoco. É um petróleo muito caro para ser produzido, que depende de fortes investimentos. Isso numa época de transição energética, né, e numa época em que se manifesta uma tendência de declínio dos investimentos na indústria petrolífera. Então, essa crise na Venezuela ela vem acontecer ainda num péssimo momento para países que são petroestados como a Venezuela e que dependem completamente da renda petroleira para manter a sua economia funcionando. Ok? Então, eu paro por aqui, né, e recomendo mais uma vez que vocês leiam os textos, que são muito interessantes, que oferecem diferentes visões, né, da economia do petróleo na Venezuela e da política naquele país. Tá? Então, eu me despeço por aqui. Um abraço a todos vocês.